Garota da roça é forçada a casar com um homem pobre, sem saber que ele era um milionário disfarçado no pequeno, povoado de Cedro do Abaeté, interior de Minas Gerais. O sol nascente iluminava as folhas de mandioca cobertas de orvalho. Clara, uma jovem de 22 anos de beleza simples e olhos que carregavam uma tristeza profunda, já estava de pé desde as 4 da manhã. Seus dedos calejados colhiam mandioca com agilidade, enquanto o suor escorria por sua testa. Clara, cadê o café da manhã, menina imprestável? E gritava seu pai, Sr. Antônio, da varanda da casa de adobe. Desde que sua mãe falecera há 5 anos, vítima de uma doença que poderia ter sido tratada se tivessem dinheiro para medicamentos, a vida de Clara havia se transformado em um pesadelo sem fim. Sr. Antônio, que antes era um homem trabalhador e afetuoso, afogou suas mágoas na cachaça, tornando-se irreconhecível para a própria filha. Já vou, pai, respondeu Clara, largando o cesto de mandioca e correndo para a cozinha de chão batido. Dentro da casa simples, Dona Regina, a madrasta de Clara, observava com desdém, enquanto a enteada preparava o café da manhã. Havia 3 anos que ela se casara com o Sr. Antônio, atraída pela pequena propriedade que ele possuía, mas desde o primeiro dia deixou claro seu desprezo por Clara. Olha o leite derramando, incompetente, nem isso sabe fazer direito, esbravejou. Dona Regina, dando um tapa na nuca de Clara, que quase a fez derrubar a panela. O pequeno Tiago, meio-irmão de Clara e filho de Dona Regina, observava tudo escondido atrás da porta da cozinha. Com apenas 7 anos, era o único que demonstrava algum afeto por Clara, abraçando-a escondido quando a mãe não estava olhando. As mãos de Clara tremiam enquanto servia o café para a família. Ela própria ficaria sem comer, como era costume. Seu estômago roncava de fome, mas já estava acostumada à sensação. Depois de servir o café, voltou para a roça, onde trabalhou até o pôr do sol, lidando com a plantação, tratando das galinhas e ordenhando as 3 vacas magras que possuíam. Quando a noite caiu, Clara ainda preparou o jantar, lavou a louça e limpou a casa antes de finalmente se recolher ao seu colchão de palha no canto da sala. Seus sonhos, seu único refúgio, a levavam para longe dali, para um mundo onde poderia estudar, como sempre desejou, e ser tratada com respeito e dignidade. Há 3 meses, um jovem da capital chamado Rafael havia chegado a Cedro do Abaeté. Ele parecia educado e gentil, diferente dos homens rudes da região. Sr. Antônio o contratou para trabalhar no sítio, prometendo pagar após 3 meses de serviço. Rafael trabalhou arduamente, ajudando na capina, na colheita e no trato dos animais. Durante esse tempo, ele e Clara raramente conversavam, mas trocavam olhares curiosos. Clara notava como ele era diferente, seus modos, sua fala, a maneira como a tratava com respeito, algo raro em sua vida. No final do 3º mês, Rafael procurou o Sr. Antônio para receber o pagamento prometido. Clara observava de longe, enquanto lavava roupas no tanque nos fundos da casa. "Pagamento? Que pagamento?" rugiu o Sr. Antônio, já embriagado àquela hora da manhã. "Você comeu minha comida e dormiu debaixo do meu teto por 3 meses. Isso não foi pagamento suficiente?" O ar parecia mais pesado naquela tarde. Clara terminava de alimentar as galinhas quando ouviu gritos vindos da casa principal. Seu corpo inteiro estremeceu de medo, mas ainda assim correu em direção aos gritos, temendo pelo que poderia encontrar. No terreiro em frente à casa, Sr. Antônio, com o rosto vermelho de raiva e álcool, gesticulava violentamente para Rafael, que permanecia surpreendentemente calmo. "Você acha que pode vir aqui e exigir dinheiro de mim?" gritava Sr. Antônio, cambaleando. "Tenho algo melhor para lhe oferecer." Dona Regina observava a cena com um sorriso malicioso nos lábios, enquanto o pequeno Tiago se escondia atrás das pernas da mãe,
assustado. Leva essa menina inútil!" berrou o Sr. Antônio, apontando para Clara, que acabava de chegar. É isso ou nada, o mundo de Clara parou. Seu próprio pai a estava oferecendo como pagamento, como se fosse uma galinha ou um saco de mandioca. O ar faltou em seus pulmões e suas pernas fraquejaram. "Pai, por favor", sussurrou ela, mas sua voz saiu tão baixa que apenas o vento a ouviu. Sr. Antônio agarrou Clara pelo braço com tanta força que deixaria marcas, arrastando-a até Rafael. "É uma boa trabalhadora, sabe cozinhar, lavar, cuidar de plantação, vale mais que o dinheiro que te devo." Rafael olhava para Clara, seus olhos castanhos encontrando os dela. Por um momento, ela viu algo que não conseguiu identificar. Seria compaixão? Ou apenas cálculo, avaliando se ela realmente valia o dinheiro que lhe era devido? "Ela vem comigo para São Paulo por vontade própria ou está sendo forçada?" perguntou Rafael, sua voz surpreendentemente firme. Sr. Antônio cuspiu no chão de terra batida. "Que diferença faz? Ela é minha filha e faço o que quiser com ela." "Clara", disse Rafael, dirigindo-se diretamente a ela pela primeira vez, ignorando o Sr. Antônio. "Você quer vir comigo? Prometo que terá uma vida melhor do que aqui." Antes que Clara pudesse responder, Dona Regina interveio. "Claro que ela vai. Já está mais do que na hora dessa inútil sair daqui e parar de comer nosso sustento." Clara olhou para a única casa que conhecera, para o pai que não a reconhecia mais como filha, para a madrasta que a odiava e, finalmente, para o pequeno Tiago, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Não havia escolha real a ser feita. "Eu vou", disse finalmente com uma voz que não parecia a sua. Rafael assentiu lentamente. "Pegue suas coisas. Partimos hoje." Quando Clara entrou no pequeno quarto que dividia com ferramentas de trabalho e sacos de sementes, suas pernas finalmente cederam. Caiu de joelhos no chão de terra batida, cobrindo a boca com as mãos para abafar os soluços que saíam involuntariamente. Ser trocada como mercadoria, ser oferecida como pagamento por seu próprio pai, era o ápice da humilhação, a confirmação final de que não valia nada para a única família que possuía. Com mãos trêmulas, Clara pegou sua única muda de roupa extra, o livro de poesias da mãe e um pequeno lenço bordado que guardava como recordação. Tudo coube facilmente na sacola de feira retalhada que usava para carregar verduras do quintal. 22 anos de vida reduzidos a tão pouco. Quando voltou ao terreiro, encontrou Rafael conversando em voz baixa com Tiago, que chorava abertamente agora. Ao vê-la, o menino correu e abraçou suas pernas. "Não vai, Clara. Por favor, não. Vai!" implorou ele, agarrando-se à saia surrada da irmã. Clara ajoelhou-se, abraçando o irmão com força. "Preciso ir, Tiaguinho, mas vou ficar bem, prometo." "Você volta um dia?" perguntou ele entre soluços. Clara hesitou. A verdade era que nunca mais queria pisar naquele lugar novamente. Mas não poderia dizer isso a um menino de 7 anos que a amava. "Um dia", respondeu vagamente. Sr. Antônio e Dona Regina observavam a cena sem qualquer emoção, como se assistissem à partida de uma estranha. Nem mesmo uma palavra de despedida, nem mesmo um último olhar de reconhecimento de que ela era carne de sua carne. Clara aproximou-se do pai, reunindo toda a coragem que possuía. "Pai, por favor", implorou uma última vez, "não faça isso comigo." Sr. Antônio virou o rosto enojado. "Já não é mais minha filha. Vá embora de uma vez." As palavras atingiram Clara como um tapa. Endireitou os ombros, engoliu o choro e virou-se para Rafael. "Estou pronta", disse, com uma dignidade que nem ela mesma sabia possuir. Quando se afastavam pelo caminho de terra, Clara olhou para trás uma última vez. Viu apenas Tiago, que havia se escondido atrás do paiol para acenar, chorando silenciosamente. Acenou de volta, sentindo seu coração partir-se em 1000 pedaços.
Enquanto caminhavam em silêncio até o ponto de ônibus na estrada principal, Rafael observava discretamente a jovem ao seu lado. Clara mantinha o olhar fixo no chão, carregando sua pequena sacola, como se contivesse todos os tesouros do mundo. A proposta do Sr. Antônio o havia deixado chocado e enojado. Em todos os seus anos, nunca havia presenciado tamanha crueldade de um pai para com sua filha. Sua mente ainda processava o que havia acontecido. Ele não tinha vindo com a intenção de levar ninguém consigo, muito menos uma jovem desconhecida. No entanto, quando olhou para Clara, algo além de compaixão tocou seu coração. Havia uma beleza rara nela, não apenas física, mas uma espécie de luz interior, que 3 anos de abuso não conseguiram apagar completamente. Seus olhos, apesar da tristeza, revelavam uma inteligência e força que o intrigavam. Ela é bonita, murmurou para si mesmo, tão baixo que nem mesmo Clara poderia ouvir. Não era apenas sua aparência que o atraía, mas a dignidade com que enfrentava sua situação. Muitas teriam se desesperado, gritado, implorado. Clara, no entanto, aceitou seu destino com uma resignação que revelava anos de sofrimento silencioso. Você não precisa vir comigo se não quiser, disse Rafael finalmente, quebrando o silêncio. Posso dar-lhe dinheiro suficiente para ir para onde desejar. Clara parou de andar e olhou para ele, verdadeiramente surpresa. E para onde eu iria? Não conheço ninguém além daquelas pessoas que acabaram de me vender. Rafael sentiu seu coração apertar com a sinceridade crua daquelas palavras. Tenho um lugar onde você pode ficar em São Paulo. É simples, mas é seguro. Prometo que não vou tratá-la como seu pai fez. Clara estudou o rosto de Rafael, procurando sinais de mentira ou malícia. Encontrou apenas sinceridade e algo que pareceu ser admiração. Por que está fazendo isso? Perguntou ela. Poderia simplesmente ter ido embora sem seu dinheiro. Por que aceitar levar uma estranha? Rafael hesitou. Como poderia explicar que, ao vê-la naquela situação, sentiu que não poderia deixá-la para trás? Como explicar que, nos 3 meses em que trabalhara naquela fazenda, observara sua gentileza com o irmão, sua dedicação ao trabalho, sua força silenciosa? Às vezes, encontramos pessoas que precisam de nossa ajuda no momento exato em que podemos oferecê-la, respondeu simplesmente. Chame de destino, se quiser. A viagem de ônibus durou quase 12 horas. Clara, que nunca havia saído de Cedro do Abaeté, observava pela janela enquanto a paisagem rural gradualmente dava lugar a cidades cada vez maiores até finalmente entrarem na metrópole que era São Paulo. Conforme o ônibus avançava para o centro da cidade, os olhos de Clara se arregalavam cada vez mais. Prédios tão altos que ela precisava inclinar a cabeça para trás para ver seus topos. Luzes por toda parte, mesmo sendo dia. Tantos carros, tantas pessoas, tantos sons e cheiros desconhecidos. Tudo isso é São Paulo? Perguntou ela, sua voz quase infantil de admiração. Rafael, que observava suas reações com um sorriso discreto, assentiu. Isso é apenas uma pequena parte. A cidade é enorme. Clara pressionou o rosto contra a janela do ônibus, tentando absorver tudo de uma vez. Cada novo visual fazia seu coração acelerar, de medo e excitação ao mesmo tempo. As pessoas vestiam roupas que ela nunca havia visto, falavam rápido, andavam ainda mais rápido, todos parecendo saber exatamente para onde iam. Como alguém não se perde aqui? Perguntou, genuinamente preocupada. Rafael riu suavemente. Você se acostuma. Com o tempo a cidade deixa de ser assustadora e se torna apenas casa. Casa. A palavra reverberou dentro de Clara. Teria ela finalmente encontrado um lugar para chamar de casa? Ou estaria apenas trocando um tipo de prisão por outro? No táxi, Clara observava maravilhada as avenidas largas, os túneis, as pontes,
os edifícios que pareciam alcançar o céu. Era como se tivesse entrado em outro mundo, um mundo que conhecia apenas pelos livros e pelas histórias que Rafael contava durante as noites na fazenda. "Para onde estamos indo?" perguntou finalmente, sentindo-se subitamente vulnerável novamente. Estava completamente à mercê deste homem em uma cidade que não conhecia. Rafael olhou para ela com seriedade. "Para o bairro do Morumbi. Trabalho como segurança em uma propriedade lá. A dona me permite morar na casa de funcionários nos fundos do terreno." "E ela sabe sobre mim?" perguntou Clara, temendo ser vista como uma intrusa. "Dona Teresa é uma mulher compreensiva", respondeu Rafael vagamente. "Não se preocupe, tudo ficará bem." O portão negro abriu-se automaticamente quando Rafael acenou para uma câmera discreta posicionada acima dele. Clara, com os olhos arregalados, seguiu-o pelo caminho de pedras polidas que cortava um jardim impecavelmente cuidado. À frente, uma mansão branca de 3 andares dominava a paisagem. Clara jamais imaginara que pessoas comuns pudessem morar em um lugar assim. Em sua mente, apenas reis e rainhas das histórias que sua mãe contava habitariam uma casa tão grandiosa. "É aqui que trabalha?" sussurrou, temendo que sua voz pudesse, de alguma forma, manchar a perfeição do lugar. Rafael assentiu, guiando-a não em direção à casa principal, mas por um caminho lateral que levava aos fundos da propriedade. Ali, parcialmente escondida por uma fileira de árvores bem cuidadas, encontrava-se uma pequena casa de 2 quartos. "Esta é a casa de funcionários", explicou Rafael, abrindo a porta. "É onde moramos agora." Clara entrou hesitante. Comparada à mansão, aquela casa era simples, mas para ela, que vivera toda a sua vida em uma cabana de chão batido, parecia tão luxuosa quanto um palácio. Piso de cerâmica limpo, paredes pintadas de um amarelo suave, uma pequena sala com sofá e televisão, uma cozinha compacta mas funcional e 2 quartos com portas de verdade que garantiam privacidade. "Tudo isso para nós?" perguntou, incapaz de esconder seu espanto. Rafael sorriu. "Sim, Dona Teresa me permite morar aqui, como parte do meu salário. Economiza bastante, considerando os preços de aluguel em São Paulo." "Este será seu quarto", disse Rafael, abrindo a porta de um dos dormitórios. Um quarto simples, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para o jardim. "Eu fico no outro." Clara virou-se para ele confusa. "Mas pensei que dormiríamos juntos", completou Rafael, seu tom gentil, mas firme. "Clara, você não é um objeto que comprei. Não espero nada de você além de respeito mútuo. Este espaço é seu, sua privacidade será respeitada." As palavras atingiram Clara como um raio. Em sua mente, havia sido vendida para este homem. Esperava que ele a tratasse como propriedade, que exigisse seus direitos sobre ela. A ideia de ter um quarto só para si, um espaço que ninguém poderia invadir, era quase incompreensível. "Por quê?" perguntou finalmente, sua voz embargada pela emoção contida. Rafael aproximou-se, mas manteve uma distância respeitosa. "Porque você merece ser tratada com dignidade. O que seu pai fez foi cruel e desumano. Não vou perpetuar esse tratamento." Os dias se transformaram em semanas, e Clara lentamente começou a se ajustar à nova vida. Cada manhã era uma pequena descoberta. Acordar em uma cama macia, tomar banho em um chuveiro com água quente, comer uma refeição sem medo de que alguém a repreendesse. Rafael saía cedo todas as manhãs para seu trabalho como segurança na mansão principal e retornava ao final da tarde. Durante o dia, Clara mantinha a pequena casa limpa e arrumada, não porque fosse obrigada, mas porque queria retribuir de alguma forma a gentileza que recebia. Uma noite, após o jantar que haviam preparado juntos, outra novidade para Clara. Ter um homem ajudando na cozinha
Ela finalmente reuniu coragem para perguntar o que a incomodava desde o primeiro dia. Rafael, por que você me trata assim? Ele levantou os olhos do livro que estava lendo. Assim como? Com respeito, com gentileza. A palavra soava estranha em seus lábios, como um idioma que estava apenas começando a aprender. Rafael fechou o livro e olhou para ela com seriedade. Clara, você acha que não merece ser tratada assim? A pergunta a pegou desprevenida. Merecia ela? Depois de anos sendo tratada como um fardo, como alguém sem valor, a ideia de merecer gentileza parecia absurda. Não sei, respondeu honestamente. Meu pai sempre disse que eu não valia nada. A expressão de Rafael endureceu por um momento. Seu pai estava errado. Cada pessoa tem valor inerente, independente do que outros digam. Você é inteligente, trabalhadora, resiliente. Qualquer um teria sorte em tê-la por perto. As palavras aqueceram Clara por dentro, mas também trouxeram uma nova dúvida. Então, por que você não... Você sabe? Ela corou, incapaz de completar a frase. Por que não tentei me aproximar romanticamente? Completou Rafael gentilmente. Porque respeito você, Clara. Porque quero que se sinta segura aqui. Porque qualquer relação entre nós precisa ser baseada em escolha mútua, não em obrigação ou gratidão. Clara assentiu lentamente, processando suas palavras. Estavam tão distantes de tudo que conhecia, de todas as relações que havia testemunhado, que pareciam pertencer a outro mundo. E se... Começou ela, reunindo coragem. E se eu escolher, se eu quiser estar com você? Rafael sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos. Então seria honrado. Mas não há pressa, Clara. Temos tempo. Numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na pequena varanda da casa, Rafael mencionou casualmente que a cozinheira da mansão principal havia se demitido. Dona Teresa está procurando alguém para substituí-la, comentou, observando Clara por cima da borda de sua xícara. Pensei que talvez você pudesse estar interessada. Clara quase engasgou com seu café. Eu? Trabalhar na mansão? Mas não. Sei cozinhar comidas finas, Rafael sorriu. Vi você transformar os ingredientes mais simples em refeições deliciosas. Além disso, Dona Teresa não é exigente. Ela valoriza mais a dedicação do que a experiência prévia. A ideia de ter seu próprio trabalho, seu próprio dinheiro, era simultaneamente tentadora e aterrorizante para Clara. Em Cedro do Abaeté, trabalhara arduamente todos os dias, mas nunca recebera um centavo. Tudo pertencia a seu pai. Naquela tarde, Rafael a levou até a mansão principal para conhecer Dona Teresa. Clara vestia seu melhor conjunto, uma saia simples e uma blusa que Rafael havia comprado para ela, as primeiras roupas novas que possuíra em anos. A mansão, vista de perto, era ainda mais impressionante. Pisos de mármore, escadarias imponentes, móveis que pareciam ter saído de um palácio. Clara tentava não olhar muito para nenhuma direção, temendo parecer deslumbrada ou, pior, cobiçosa. Dona Teresa os recebeu em uma sala elegante, mas aconchegante. Era uma mulher de seus 50 anos, com cabelos grisalhos bem arrumados e uma postura que indicava autoridade sem arrogância. Seus olhos percorreram Clara de cima a baixo, não com desprezo, mas com curiosidade genuína. Então você é a Clara, disse ela com um sorriso caloroso. Rafael me falou muito sobre você. Espero que coisas boas, senhora, respondeu Clara timidamente. As melhores, confirmou Dona Teresa. Rafael me disse que você cozinha muito bem. O teste improvisado foi um sucesso. Clara, acostumada a improvisar com ingredientes limitados, mostrou-se criativa e habilidosa, mesmo com itens que nunca havia usado antes. Sua famosa galinhada com pequi, adaptada com os ingredientes disponíveis, conquistou Dona Teresa imediatamente. Está contratada, declarou a senhora, ainda saboreando a última colherada. Quando pode começar?
Amanhã mesmo, se a senhora quiser, respondeu Clara, mal conseguindo esconder sua alegria. Perfeito. E, por favor, me chame de Teresa. Senhora, me faz sentir ainda mais velha do que sou, brincou. E tem mais, disse Rafael, tomando suas mãos. Dona Teresa ficou impressionada quando mencionei seu desejo de estudar. Ela disse que poderia ajudar a matriculá-la em um programa de educação para adultos, para completar seus estudos formais. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas. Estudar havia sido seu sonho desde que sua mãe lhe ensinara a ler. Um sonho que parecia impossível na realidade em que vivia. Agora, não apenas tinha um trabalho, mas também a oportunidade de educação que sempre desejara. Clara estava na cozinha da mansão, preparando o almoço, quando sentiu uma presença atrás de si. Virou-se para encontrar Marcelo, o filho de Dona Teresa, observando-a com um sorriso que a fez sentir-se imediatamente desconfortável. Cheirinho bom, comentou ele, aproximando-se mais do que seria necessário. Minha mãe contratou bem desta vez. Marcelo era um jovem de cerca de 30 anos, bonito de uma maneira convencional, com o tipo de confiança que vem de nunca ter ouvido não como resposta. Desde que retornara de uma viagem de negócios na semana anterior, Clara notara seus olhares insistentes. Obrigada, senhor Marcelo, respondeu educadamente, voltando sua atenção à panela para evitar seu olhar. O almoço estará pronto em meia hora. Não precisa me chamar de senhor, disse ele, inclinando-se contra o balcão ao lado dela. Me faz sentir velho. Clara assentiu sem responder. Algo no comportamento de Marcelo a deixava alerta, relembrando-a dos rapazes de Cedro do Abaeté que achavam que podiam tomar o que quisessem das moças da roça. Sabe, Clara, você não é o tipo de pessoa que eu esperaria encontrar trabalhando como cozinheira, continuou ele, seus olhos percorrendo seu corpo de uma maneira que a fez querer se esconder. É bonita demais para ficar escondida nesta cozinha. Mas com certeza tem outros sonhos, não? Ouvi dizer que está estudando. Clara hesitou. Sim, estou completando meus estudos. Para fazer faculdade depois, imagino? Espero que sim. O sonho de frequentar uma universidade parecia ainda distante, mas não impossível como antes. Marcelo sorriu, um sorriso que não atingiu seus olhos. Sabe quanto custa uma boa universidade hoje em dia? Dezenas de milhares por ano. Provavelmente, levaria uma década economizando como cozinheira para pagar um semestre. Mas tenho uma proposta para você, continuou Marcelo, sua voz baixando para um tom quase íntimo. Alguém como você não deveria se contentar com migalhas quando pode. Ter um banquete. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que quer dizer? Quero dizer que poderia ajudá-la. Não apenas com a universidade aqui, mas com estudos no exterior, se quisesse. Roupas, joias, viagens, tudo que uma mulher como você merece. Clara afastou-se um passo, segurando a colher de pau como se fosse um escudo. Em troca de quê? Exatamente. O sorriso de Marcelo tornou-se predatório. Sua companhia, é claro. Sou um homem solitário, Clara. E você é fascinante. Sou comprometida, respondeu ela firmemente, com Rafael. Marcelo riu, um som frio e calculado. Rafael, o segurança? O que ele pode oferecer a uma mulher como você? Uma vida inteira economizando para talvez um dia ter um apartamento minúsculo? Ele se aproximou novamente. Pense bem, Clara, não estou pedindo uma resposta agora, apenas considere suas opções. Na manhã seguinte, enquanto preparava o desjejum na mansão, Clara sentiu um peso no estômago ao ver Dona Teresa entrar na cozinha. Algo na expressão da senhora indicava que a conversa não seria sobre o cardápio do dia. Clara, querida, podemos conversar um momento? Perguntou Dona Teresa, seu tom artificialmente casual. Claro, Dona Teresa. A mulher mais velha sentou-se à mesa da cozinha, indicando para que Clara fizesse o mesmo. Relutante, a jovem obedeceu, secando as mãos no avental. Marcelo me contou que vocês têm conversado,
começou Dona Teresa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto. Não exatamente conversando, Dona Teresa. Ele tem feito propostas que recusei educadamente. A expressão de Dona Teresa não mudou. Entendo. E ele me disse que suas recusas se devem à sua lealdade a Rafael. Sim, amo Rafael. Dona Teresa suspirou, um som que combinava condescendência e impaciência. Clara, vou ser direta. Rafael é um bom homem, um excelente funcionário. Mas você é jovem, bonita e inteligente. Tem um futuro brilhante pela frente. Um futuro que Rafael, com suas limitações financeiras, não pode proporcionar. Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Está dizendo que eu deveria deixar Rafael pelo seu filho? Por dinheiro? Estou dizendo que você deveria considerar todas as suas opções, respondeu Dona Teresa suavemente. Meu filho está genuinamente interessado em você. Ele pode oferecer oportunidades que a maioria das pessoas só sonha. Educação nas melhores universidades, viagens, conexões. E Rafael? Perguntou Clara, sua voz trêmula de indignação. O que aconteceria com ele? Dona Teresa fez um gesto de desdém. Seríamos generosos, é claro. Um pagamento substancial para compensá-lo por qualquer inconveniente. A realização do que estava sendo proposto atingiu Clara como um raio. Não era apenas Marcelo, era toda a família envolvida neste esquema deplorável. Estavam literalmente tentando comprá-la, como se fosse uma mercadoria a ser negociada. Exatamente como seu pai havia feito. Vocês querem me comprar, disse ela, as palavras saindo como veneno. Querem pagar Rafael para sair do caminho, como se eu fosse um objeto. Clara, querida, está sendo melodramática, disse Dona Teresa, seu sorriso nunca vacilando. Estamos apenas tentando ajudar. Clara levantou-se da cadeira com uma dignidade que surpreendeu até a ela própria. Não, obrigada. Prefiro construir meu futuro ao lado de Rafael, independente das dificuldades que possamos enfrentar. Ao retornar para casa naquela noite, Clara encontrou Rafael com uma expressão séria e uma pasta na mão. Precisamos conversar, disse ela imediatamente. Dona Teresa tentou me convencer a deixá-lo pelo filho dela. Rafael não pareceu surpreso. Em vez disso, abriu a pasta que segurava. Clara, há algo que quero te mostrar primeiro. Dentro da pasta havia documentos bancários e uma quantidade considerável de dinheiro. Esse é todo o dinheiro que economizei nos últimos anos. Quase R$200 mil. Clara arregalou os olhos. Era mais dinheiro do que jamais vira na vida. Como? Começou ela, mas Rafael a interrompeu gentilmente. Vivi frugalmente. Investi com cuidado. Planejei para o futuro. Ele segurou suas mãos. Um futuro que espero compartilhar com você. Podemos abrir nosso próprio negócio. Talvez um pequeno restaurante com sua comida incrível. Clara olhou para o homem à sua frente, admirada. Ou eu poderia usar esse dinheiro para estudar como sempre sonhei. Se é isso que deseja, o dinheiro é seu, respondeu Rafael sem hesitar. Clara balançou a cabeça, emocionada com sua generosidade. Não, este dinheiro é nosso futuro, juntos. Podemos abrir o restaurante e eu posso estudar meio período. Quero construir algo com você, Rafael, não apenas receber. Eles se beijaram, não um beijo tímido como os primeiros que haviam compartilhado, mas um beijo de parceiros, de iguais, de pessoas que escolheram uma a outra livremente. Na manhã seguinte, Clara foi surpreendida por uma visita inesperada. Dona Teresa e Marcelo apareceram em sua porta com expressões contritas. Viemos pedir desculpas, disse Dona Teresa, parecendo genuinamente arrependida. Nosso comportamento foi inaceitável. Confusa com a mudança repentina, Clara aceitou as desculpas, mas permaneceu desconfiada. Rafael conversou com vocês? Mãe e filho trocaram olhares estranhos. Sim, ele nos fez ver o erro de nossos caminhos, respondeu Marcelo vagamente. Quando eles saíram,
Clara ficou intrigada. Como um simples segurança teria tanta influência sobre seus patrões ricos? Horas depois, Rafael retornou, animado com um espaço que havia encontrado para o futuro restaurante deles. Clara o interrompeu. Rafael, algo estranho está acontecendo. Dona Teresa e Marcelo vieram pedir desculpas. Como você conseguiu isso? Rafael suspirou profundamente, sentando-se. Clara, há algo que preciso te contar. Algo que deveria ter dito desde o início. Dona Teresa não é minha patroa, revelou. Ele finalmente é minha mãe. Clara sentiu o mundo girar. Sua mãe? E Marcelo é meu irmão mais novo. A mansão, a propriedade, tudo pertence à minha família, principalmente a mim, como filho mais velho e CEO das empresas Nogueira. Clara caiu sentada, tentando processar a revelação. Você mentiu para mim? Não sobre o que importa, respondeu Rafael rapidamente. Meus sentimentos por você são completamente verdadeiros. Por que toda essa farsa? Perguntou Clara, ainda em choque. Toda a minha vida, as pessoas se aproximaram de mim pelo meu dinheiro, não por quem sou. Quando fui a Cedro do Abaeté para supervisionar algumas propriedades agrícolas que adquirimos, encontrar você foi inesperado. E quando seu pai a ofereceu como pagamento, Rafael se ajoelhou diante dela. Queria protegê-la, mas também queria conhecê-la sem o peso da minha fortuna entre nós. Eu queria que alguém me amasse por quem eu sou, não pelo que posso. Oferecer, concluiu ele. E você fez isso, Clara. Você escolheu o segurança pobre em vez do playboy rico, mesmo quando foi pressionada. Clara processou tudo lentamente. Parte dela queria ficar furiosa pela mentira, mas outra parte compreendia o medo de Rafael de ser amado apenas por sua riqueza. Prometo nunca mais mentir para você, disse Rafael, segurando suas mãos. Podemos começar de novo? Sem segredos. Desta vez, Clara olhou nos olhos do homem que a havia resgatado, que a havia tratado com respeito quando todos os outros a haviam desvalorizado. Sim, respondeu finalmente, mas com uma condição: nada de mansões ou vidas de luxo por enquanto. Ainda quero nosso pequeno restaurante construído por nós, com nosso trabalho. Rafael sorriu, aliviado e apaixonado. Como quiser, tudo que importa é estarmos juntos. 6 meses depois, o restaurante Sabores de Minas abriu suas portas em um bairro movimentado de São Paulo. Clara e Rafael trabalhavam lado a lado, ela na cozinha, ele na administração. Em pouco tempo, o local tornou-se conhecido pela autenticidade de seus pratos e pelo ambiente acolhedor. Clara também iniciou seus estudos de medicina, realizando seu sonho de infância. Embora a rotina fosse cansativa, a felicidade de finalmente seguir seu próprio caminho superava qualquer dificuldade. Foi durante esse período que uma carta inesperada chegou, vinda de Cedro do Abaeté. Senhor Antônio, agora sabendo da verdadeira identidade de Rafael e da nova vida próspera de Clara, pedia perdão e tentava restabelecer contato. Mais do que isso, oferecia enviar a meia-irmã de Clara, filha de Dona Regina, para morar com eles. O que vai responder? Perguntou Rafael, observando Clara ler a carta com expressão contemplativa. Clara dobrou o papel cuidadosamente. Que estou bem, que sou feliz, mas que não estou pronta para tê-los de volta em minha vida. Quanto à minha irmã, ela tem apenas 10 anos, ninguém merece crescer naquele ambiente. Vou oferecer ajuda financeira para sua educação, mas de longe. Rafael abraçou-a com orgulho. Você tem um coração enorme, mesmo depois de tudo que passou. Aprendi com você, respondeu ela simplesmente. 5 anos se passaram rapidamente. Clara agora era uma médica recém-formada, especializada em medicina familiar, determinada a ajudar comunidades rurais como aquela onde nascera. Rafael expandira os negócios, mas mantivera o restaurante original como seu projeto favorito.
No dia de sua formatura, após a cerimônia, Rafael a levou até uma colina com vista para a cidade. Lá, entregou-lhe uma pequena caixa. Uma chave? Perguntou Clara confusa. Da nossa nova casa, explicou Rafael. Aquela que prometi construir para você um dia. Ao virar-se, Clara viu uma casa elegante, mas acolhedora, com um grande jardim e uma vista deslumbrante. Não é uma mansão, explicou Rafael com um sorriso, mas tem espaço suficiente para nós e para a família que espero construirmos juntos. Clara tocou suavemente seu ventre. Sobre isso, tenho algo para te contar. Estamos grávidos de 3 meses. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas de alegria. Ele a abraçou delicadamente, como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. E para ele, era exatamente isso. Da rejeição à realeza, da humilhação à felicidade, a jornada de Clara e Rafael mostrava que o amor verdadeiro, baseado em respeito e escolha mútua, poderia superar qualquer obstáculo. E que, às vezes, os maiores tesouros vêm disfarçados nas situações mais inesperadas.